Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço 012 3832 7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 23 de março de 2024, bem-vindos a mais um dia na graça do Senhor. E para quem é aqui da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, amanhã começa então o Domingo de Ramos e vamos ter a missa com a procissão às 8h30 da manhã. Todos estão convidados. O Evangelho de hoje narra a parte final do longo episódio da ressurreição de Lázaro em Betânia, na casa de Marta e Maria. A ressurreição de Lázaro é o 7º sinal de Jesus no Evangelho de João e é também o ponto alto e decisivo da revelação que ele fez de Deus e de si mesmo. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, vós sempre cuidais da salvação dos seres humanos e nesta quaresma nos alegrais com as graças mais copiosas. Considerai com bondade aqueles que escolhestes, para que a vossa proteção paterna acompanhe os que se preparam para o batismo e guarde nós que já fomos batizados. Amém. João, capítulo 11, versículos de 45 a 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele, e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto do Evangelho de hoje ilustra a reação oposta ao sinal da ressurreição de Lázaro. Muitos espectadores do milagre acreditam em Jesus, mas os líderes do povo decretam a sua morte, persistindo na sua cegueira voluntária. Essa passagem prepara a paixão e crucificação de Cristo. Tem um profundo significado teológico. Não só determina que Jesus deve morrer, mas também estabelece o propósito e o efeito desta morte. Ele morre para reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. Esta é uma das poucas passagens do Evangelho de João que fala do valor salvífico da morte de Jesus. O milagre da ressurreição de Lázaro favoreceu a fé de muitos judeus que recorreram a Maria.
Os sinais realizados por Jesus devem encorajar a fé. Devemos acreditar no Filho de Deus pelo menos pelos sinais excepcionais que ele realizou, Evangelho de ontem. No entanto, a fé profunda deve ignorar o ver. Por isso Jesus proclama bem-aventurados os discípulos que creem sem ter visto, João 20. Nem todos os judeus ou chefes dos judeus presentes em Betânia acreditaram. Na verdade, alguns foram imediatamente informar aos sumos sacerdotes e aos fariseus, que aproveitaram desta notícia para convocar com urgência o Conselho Supremo. Os principais sacerdotes e fariseus mostram a sua preocupação pelo comportamento de Jesus e reconhecem implicitamente a sua impotência face aos sinais por ele realizados. A admissão de que Jesus realiza muitas maravilhas não estimula os chefes dos judeus a acreditar, mas, pelo contrário, os leva a tomar medidas repressivas contra Jesus. A maior preocupação dos líderes religiosos dos judeus é de natureza política. Eles temem perder o poder. Quando João escreveu o seu evangelho, a deportação dos judeus e a destruição de Jerusalém pelos romanos era um fato consumado. Os líderes do povo, que temia os desastres sociais por causa da sua fé em Cristo, não previram que esses males seriam uma consequência da sua incredulidade. E Caifás, em seu discurso, declara que é conveniente sacrificar um homem para evitar a ruína de toda a nação. Para o evangelista, essas expressões de Caifás adquirem um significado muito profundo. Jesus morre para o benefício de toda a humanidade, para dar vida ao mundo, para salvar o rebanho de Deus, para santificar os discípulos na verdade. Os filhos de Deus são os discípulos de Jesus gerados por Deus. Sua marca registrada é a fé e o amor. Este povo comprado pelo Senhor é a Igreja, a noiva santa e imaculada de Cristo. Efésios capítulo 5. A morte de Cristo tem uma finalidade salvífica, porque reúne na unidade os filhos de Deus dispersos. O pecado é divisão. A salvação é vida em unidade com Deus e com os irmãos. A morte de Jesus cumpre o oráculo de Ezequiel, capítulo 34, versículos de 12 a 13, que previa a reunião das ovelhas do Senhor, reunindo-as de todas as regiões onde estavam dispersas, para formar um único rebanho, liderado por um único pastor. Após a decisão do Sinédrio, Jesus se retira para os confins do deserto de Judá. Esses eventos ocorreram poucos dias antes da Páscoa. Os judeus que viviam no campo subiam alguns dias antes da solenidade para se purificarem segundo as prescrições da lei, submetendo-se aos ritos da aspersão com o sangue dos cordeiros, segundo Crônicas, capítulo 30. Estes peregrinos procuram Jesus, e a sua busca foi, de fato, sincera. Esses piedosos camponeses louvarão Jesus por ocasião de sua entrada triunfal em Jerusalém. Evangelho de amanhã. Hoje a igreja celebra São Turíbio de Mogrovejo. Turíbio Alfonso de Mogrovejo nasceu em Maiorca, Espanha, em 1538, numa nobre e rica família. Estudou em várias cidades. Não dá nem para elencar aqui a quantidade de cidades que ele estudou. Advogado e doutor em Direito Canônico, foi nomeado juiz supremo do Tribunal da Santa Inquisição em Granada. Lecionava na Universidade de Salamanca quando Filipe II, rei da Espanha, ciente das suas qualidades, solicitou ao Papa Gregório XIII que o nomeasse arcebispo da América Espanhola. Na época, a escolha para o episcopado era diferente, do jeito que é feito hoje. Turíbio, após um discernimento, aceitou e recebeu de uma vez por todas as ordens eclesiásticas, para em 1581, aos 41 anos, ser enviado para a Cidade de los Reyes, atual Lima, capital do Peru. Turíbio já encontrou uma situação de miséria espiritual, moral, cultural, material e humana dos povos indígenas.
porque os descendentes dos conquistadores, abusando dos seus privilégios e governando de fato ao invés do vice-rei, exploravam as populações locais. Ao mesmo tempo, o clero era fraco e submisso a eles. O bispo então iniciou um trabalho de recuperação do clero, dando o exemplo de rica vida espiritual, com oração e meditação, restaurando a disciplina e obrigando os sacerdotes a se instruírem. Também nisto deu exemplo, aprendendo as línguas locais, de modo a comunicar a igreja aos índios. Com isso, em tempo, foi possível publicar o Catecismo da Igreja Católica nas línguas indígenas, o primeiro na América do Sul, além do espanhol. Construiu igrejas e escolas e, em 1591, fundou o primeiro seminário da América Latina. Enfrentou a arbitrariedade dos colonizadores, defendendo os índios que passaram a venerá-lo. Dos 25 anos de episcopado, 17 foram dedicados a viagens missionárias a pé ou a cavalo num vastíssimo território, até mesmo além das fronteiras peruanas, por cerca de 40 mil quilômetros, numa das geografias mais acidentadas do mundo, desde as neves dos Andes até os desertos à beira do Pacífico. Sendo seus próprios cálculos, Turíbio chegou a crismar pessoalmente 90 mil fiéis, incluindo 3 futuros santos, São Martinho de Porres, São Francisco Solano e Santa Rosa de Lima. Acudiu os peruanos quando a peste se abateu sobre o país. São Turíbio criou também centenas de paróquias e organizou 13 sínodos entre diocesanos e provinciais e um concílio pan-americano. Estes encontros formaram a estrutura legal e organizacional da Igreja Católica na América Espanhola, que dura até os dias de hoje. O Sínodo Providencial de Lima, em 1582, se destacou historicamente, sendo comparado em importância ao Concílio de Trento. Imagine só que importância teve isso naquela época. Conta-se que nesta ocasião o bispo desafiou os colonizadores, que se presumiam muito inteligentes, a aprenderem a língua indígena, ao que todos eles se calaram. A necessária implantação das diretrizes do Concílio de Trento o colocaram seguidamente em confronto com os vice-reis, com o Conselho das Índias e com o próprio rei, aferrados às ingerências do poder civil da Igreja. Adoentado, com 68 anos, faleceu na cidade de Sanã, deixando os seus pertences e tudo mais que possuía, incluindo as roupas do corpo, para os pobres e os que trabalhavam para ele. Fez questão de receber o viático, ou seja, a última Eucaristia em preparação para a morte, numa capelinha indígena. Faleceu no dia 23 de março de 1606, numa quinta-feira santa. São Turíbio de Mogrovejo é um dos maiores apóstolos da América Latina e da história da Igreja. Apóstolo e padroeiro do Peru. É igualmente padroeiro do episcopado latino-americano. Senhor Deus, Pai que educais e salvais, providenciando sempre a direção da vossa Igreja, concedei-nos, por intercessão de São Turíbio de Mogrovejo, a graça da firmeza do vosso serviço, vencendo pela caridade e verdadeiro interesse pelo bem do próximo, quaisquer terrenos desta nossa viagem temporária de peregrinação e missão, e que especialmente o seu santo exemplo de conquistar novos continentes para Cristo seja seguido por todo o clero, a começar do episcopado no mundo inteiro. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã, como eu disse no início, começa a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Desejo que você faça uma boa caminhada com Jesus e que na sua comunidade você faça a memória da paixão, morte e ressurreição do Senhor. Até amanhã.